encontrar-nos novamente neste final de semana para fazermos nossa leitura orante, um exercício diferente, uma forma de encontrar-nos com a palavra, de orar com a palavra, de fazer que a palavra de Deus ilumine nossos passos. Peçamos a Deus, criando um clima de oração, pedindo e fazendo espaço de silêncio nesse momento, para ouvir a palavra, para deixar Deus falar a nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu invoco, Senhor, neste dia, Teu Espírito, que o Senhor me ajude a compreender a palavra, nos ajudes a interpretá-la. Envia Teu Santo Espírito para que neste dia, que louvamos e agradecemos a vida de Pedro e Paulo, dois discípulos Teus, Tua palavra nos ilumine também em nosso seguimento. Que Tua palavra nos comprometa, que Tua palavra nos converta. Envia Teu Espírito, Senhor, nossos corações, para que ouvindo, nós possamos nos converter e levar à prática. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Fazemos esse momento de leitura, momento e prestamos atenção a que o texto diz. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ler esse texto no Evangelho de Mateus, eu presto atenção e vejo e me deixo tocar e caminhar com Jesus, que vai à região de Cesareia de Filipe, se encontra com seus discípulos, com os mais íntimos. Estamos no centro do Evangelho de Mateus, ponto de chegada da primeira parte do Evangelho. Estamos no capítulo 16, ponto de chegada da atividade de Jesus, e um ponto inicial da segunda parte do Evangelho, que nos vai conduzir e nós vamos acompanhar Jesus até o sacrifício da cruz. No meio do Evangelho, Jesus, com seus mais íntimos, com os discípulos, ele lhes pergunta primeiro sobre o que dizem os homens ser o Filho do Homem. As respostas são variadas, as respostas são inseguras, são diversas. Jesus está querendo estabelecer um diálogo com seus discípulos. Aí depois pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta que chega ao coração e que quase neste momento de leitura já está quase que nos fazendo refletir. Para vocês, quem eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou?
resposta que Pedro vai dar, não de forma espontânea. Pedro vai responder porque o próprio Espírito de Deus, porque o próprio Pai revela em Pedro o rosto de Jesus Cristo. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus convida nesse momento a Pedro a enxergar sua resposta como resposta colocada por Deus em seus lábios e em seu coração. O texto está me dizendo que é uma resposta que está revelando a identidade de Jesus, uma identidade que o povo não tem clara, mas que o discípulo deve ter. Jesus se dirige a Pedro. Por isso eu te digo, tu és Pedro, porque Pedro soube responder a partir do Espírito Santo, a partir de Deus. A resposta de Pedro é a base sobre a qual, a rocha sobre a qual Jesus constrói a igreja. Quando nós respondemos à revelação vinda do Pai, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso tu és pedra, tu és Pedro e pedra. Por isso tu, essa rocha sobre a qual eu construo a minha igreja, te dou a chave do reino dos céus. Quando a fonte somos nós mesmos e não é o Pai, aí nós estamos construindo na rocha. Estamos dando o passo já para a meditação. O que o texto diz para mim, o que o texto diz me leva a estar atento ao que o povo diz, o que as pessoas dizem. Quem é Jesus? Quem é Jesus para aqueles que eu me encontro no caminho? O texto diz e está dizendo para mim que só posso reconhecer a identidade de Jesus a partir do texto, do que eu ouço, o que o texto diz. Eu descubro que só reconheço a identidade de Jesus se eu estou capacitado, se eu deixo ouvir o que ele tem a me dizer. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus bem conhece quem somos e o que podemos realizar a partir da nossa fé, de nossa resposta, de nossa vivência. Pedro é chamado, Paulo é chamado, nós somos chamados. Pedro não pode esquecer que foi o Pai que o revelou. Só assim vai deixar acontecer a obra de Deus nele. Assim também em mim. Se eu deixo o Pai falar em mim, eu vou realizar a minha vocação. Se eu deixo o Pai falar na minha comunidade, na igreja, eu vou realizar a missão que Deus tem para nós. Eu lendo o texto, eu vejo Pedro, Paulo, minha vida como seguidor de Jesus, a minha comunidade, a minha igreja, a minha paróquia. Eu vou descobrindo que só nossa vida, nossas ações, nosso compromisso vai mostrar quem é Jesus. O texto me está dizendo que eu devo dar uma resposta pessoal, uma resposta que não tenha que ser uma resposta aprendida em concílios, em catecismos, em catequeses, em doutrinas, em livros. Eu posso repetir a doutrina muito bonita, mas se realmente não deixo Deus falar em mim, eu não estou deixando Deus fazer sua obra em mim. O centro da missão é Jesus, é o Mestre, é Ele que me ajuda a ser capaz de atar, desatar, de tomar decisões. Jesus, ao chamar, não nos tira. Não tirou a Pedro e não tirou a nenhum de nós a liberdade. E, portanto, não serão as respostas o mais importante, senão as atitudes que nós temos diante da resposta que devemos dar a cada momento da nossa história. O texto está me dizendo, eu te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. A ação é o agir. Se eu fico muito seguro de que o que vale é a resposta certa, eu fico acomodado. Agora,
se o que vejo que é mais importante é fazer a pergunta a cada momento da história, a cada dia, me situando, refletindo, a coisa se torna diferente. Eu vou fazendo, vou abrindo, vou fechando, vou deixando entrar, vou deixando sair. Esse Pedro tem a chave, o discípulo tem a liberdade de entrar, de sair, de abrir, de fechar. Então, portanto, o chamado não é o chamado a dar uma resposta, senão o chamado a viver uma resposta. Não se trata de viver sem perguntas, ou de viver com perguntas respondidas uma vez para sempre, colocadas em um livro. Senão, não devemos ter medo de fazer perguntas. Uma fé vivida sem pergunta é uma fé vazia, uma fé oca. Eu devo ser um seguidor de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. Não um homem que seja um dicionário caminhante, que dê as respostas certas, mas que viva como Jesus viveu. Minha fé deve ser a fé de Pedro, de Paulo, que em momentos diferentes da história tiveram que responder às perguntas do povo, às perguntas da comunidade, às perguntas que a partir da realidade foram surgindo. Ter a chave não é ter o poder, é ter a liberdade de poder responder, de poder abrir, de poder fechar. E essa liberdade é Deus que nos dá. Que nós possamos, que eu possa, a cada momento, que não tenha medo de me fazer as perguntas. E nós, discípulos, muitas vezes se dá a mistura de Simão, de Pedro, Pedro chamado Simão o homem, de Saulo, aquele que perseguiu, de Paulo, aquele que evangelizou. Simão e Pedro, Saulo e Paulo vão caminhando, vão dando resposta, vão fazendo aquilo que Paulo vai dizer depois. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas isso só acontece se eu sou capaz de me fazer as perguntas e ir dando as respostas a partir de cada realidade. É o que o texto está me dizendo, me provocando, me fazendo refletir, me fazendo pensar o meu chamado, meu ser na igreja, meu compromisso na comunidade. E por isso eu vou da leitura à reflexão, à meditação, que o texto diz para mim, e agora o que o texto me leva a dizer a Deus, me leva a experimentar de Deus. O que eu digo para Deus é o momento da palavra, é o momento da oração. Senhor, eu tenho nas minhas mãos, desde São Pedro, dás a cada um de nós as chaves da vida. Nós podemos fazer o quê? O que faço com a chave da liberdade, com a chave da minha vocação, com a chave do meu chamado? Eu posso abrir ou fechar, ligar ou desligar, incluir ou excluir as pessoas. Eu posso dar uma direção ou me perder no caminho. O que eu faço com a vida que o Senhor me deu? O que eu faço com o presente do meu batismo, dos sacramentos que se realizam em mim, da tua presença que se realiza em mim, no meu sacerdócio batismal, ministerial? Deus deu a Pedro a chave do reino, a chave da igreja, mas me dá a chave da vida. Ele não me impõe, ele não me obriga, corre o risco de me criar livre. Obrigado, Senhor. Que eu possa amadurecer a cada dia, amadurecer a cada momento, a viver a vocação na igreja sem medo. Não posso, não tenho que ir correndo a perguntar a ninguém. O Senhor colocou a sua presença em meu coração. O Senhor não me proíbe, o Senhor não me exige, o Senhor não me obriga. O Senhor colocou o seu amor, sua presença em meu coração. Que eu possa viver o teu chamado, Senhor, a tua vocação, que eu construa
uma vida aberta, uma igreja aberta, uma comunidade, uma pastoral. Obrigado, Senhor, e que Pedro, Paulo, me incentive a não ter medo de buscar a tua identidade em mim. Eles se encontraram em ti, que eu possa também me encontrar em ti, para saber o que o Senhor quer, o que queres de mim. Que como Paulo, como Pedro, nós possamos ser na igreja, discípulos missionários de Jesus Cristo. E da oração eu levo e vou para a contemplação, para a ação. Me deixo amar e enxergo o mundo a partir do teu amor, da tua misericórdia, da tua ação em mim. E por isso eu peço que eu possa mostrar a tua presença, a voz do Pai na minha carne, na minha existência, no meu dia a dia. Não foi a carne que te revelou isso, foi o Pai, é Deus, que eu possa deixar transparecer no Simão, o Pedro, no Saulo, o Paulo, em cada um de nós, o Filho de Deus. Que possamos mostrar, que eu possa mostrar tua presença, Senhor. E me abro para a ação. Contemplação sem ação não tem sentido. A ação está dentro da contemplação. Aquele que se sente amado, ama. Aquele que se sente chamado, vai e chama aos outros. Que seja, Senhor, que sejamos, Senhor, uma igreja que mostre tua presença. Presença que liberta, presença que compromete, presença que nos faz construtores do teu reino, construtores da tua igreja. E que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que Deus nos ajude a viver essa palavra com a força que o Evangelho provoca em cada um de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém.